Prezado acadêmico, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual é o momento que você vai assistir a esta aula. Eu sou o professor Cleonaldo, sou formado em Letras Vernáculas, graduado em Direito, com especialização em Direito Civil, Direito Processual Civil, Docência Superior e Direito Constitucional. Leciono a disciplina Direito das Coisas e, dando sequência ao estudo da posse, nós vamos tratar, neste momento, dos efeitos jurídicos decorrentes da posse. Olha, a doutrina, e com análise, interpretando a legislação, entende que há, pelo menos, 5 efeitos mais evidentes da posse, que são eles: a proteção possessória, abrangendo a autodefesa e a invocação dos interditos, que é o objetivo principal desta aula; a percepção dos frutos, que nós vamos tratar mais à frente; a responsabilidade pela perda ou deterioração da coisa, que também será tratado mais à frente; a indenização pelas benfeitorias e o direito de retenção; e a usucapião. A usucapião cabe uma aula específica. Em relação ao usucapião, há previsão legal entre os artigos 1238 seguintes. Então, o Código Civil estabelece regras materiais relativas aos frutos, às benfeitorias, à responsabilidade civil e ao usucapião. E a doutrina entende que é preciso o estudo desses efeitos jurídicos da posse, porque eles imprimem um cunho jurídico à posse com o intuito de distingui-la da mera detenção. Segundo esse, por exemplo, é o entendimento do Carlos Roberto Gonçalves. A proteção conferida à posse por meio das ações possessórias e da autodefesa da posse, segundo a doutrina, é o principal efeito jurídico da posse. Feitas essas observações, então eu vou tratar aqui nesta aula especificamente sobre a proteção possessória, a proteção jurídica da posse, tá certo? E os meios de defesa dessa posse. Há 2 meios, então. Quais são eles? A autodefesa, a autotutela ou autodefesa, que é o uso da força, e também a heterotutela, que são as ações possessórias. Então, assim, a doutrina divide esse efeito, essa proteção conferida à posse, dessa forma: pela legítima defesa e pelo desforço imediato. A doutrina faz uma diferenciação entre legítima defesa e desforço imediato, que ocorre com a autotutela, com a autodefesa ou defesa direta da posse, e pelas ações possessórias, né, criadas especificamente para a defesa da posse, que é chamado aí de heterotutela. Quem pode, então, fazer a defesa da posse? Quem pode figurar no polo ativo da demanda? O possuidor direto, o possuidor indireto, aquele que tem a posse justa, o possuidor justo, o possuidor injusto, tá certo? E quem tiver com a posse no momento do esbulho ou da turbação. Então, são essas pessoas que podem fazer uso das ações possessórias no intuito de defender a sua posse. Há que se diferenciar, porque eu estou falando aqui de autotutela e heterotutela, só para a gente entender, relembrar, né, rememorar que a autotutela é, em regra, vedada em nosso ordenamento jurídico. A autotutela é vedada. A lei traz algumas situações excepcionais em que é possível você fazer uso da autotutela ou da autodefesa. Uma delas é a legítima defesa lá do Código Penal, né, a título de exemplo, e outras que aparecem na disciplina Direito das Coisas. E hoje eu vou mencionar uma especificamente aqui, que consta no artigo 1210, parágrafo 1º. A heterotutela ocorre aí com a proteção jurídica da posse por meio das ações possessórias, e a gente sabe que a heterotutela é um meio de resolução de conflito em que um terceiro, respaldado na jurisprudência, é chamado para resolver aquele conflito, né? E obviamente que esse terceiro ele vai não necessariamente pacificar, mas por fim acabar, encerrar o conflito.
Feitas essas observações aqui, eu vou começar aqui falando um pouquinho da heterotutela, né? O artigo 1210, parágrafo o caput do Código Civil estabelece as ações, o direito material das ações possessórias, porque ele assim estabelece, o possuidor tem o direito de ser mantido na posse em caso de turbação. Ser mantido na posse em caso de turbação. Então, o artigo 1210 aí está tratando de uma ação possessória específica, o fundamento da ação de manutenção da posse. O fundamento da ação de manutenção da posse. Então, o fundamento dessa ação de manutenção da posse é justamente a turbação. E o que é a turbação? A turbação é um embaraço à posse. É uma perturbação à posse de outrem. A doutrina, como é o caso do Flávio Tartucci, ele até entende que a turbação configura com atentados fracionados à posse. Vou dar um exemplo. Imagine uma pessoa que tenha uma propriedade rural, ela é possuidora dessa propriedade rural, enquanto ela se ausenta por alguma razão, o confinante, o possuidor confinante ou vizinho, adentra no seu imóvel, nessa propriedade rural, com um gado para comer o capim e também beber água. E faz isso toda vez que o possuidor da propriedade rural está ausente. Neste caso, ele não retirou completamente a posse, mas ele está cometendo um atentado fracionado a essa posse. Ou seja, ele está turbando, ele está perturbando, ele está causando um embaraço a este legítimo possuidor. E neste caso, cabe a ação de manutenção da posse. A outra ação possessória, que a gente encontra o fundamento material lá no artigo 1210, versa justamente sobre o direito do possuidor de ser restituído no caso de esbulho. E o que é o esbulho? O esbulho já é um atentado consolidado à posse. A pessoa retirou por meio de um ato violento a posse de outrem. Vamos imaginar o mesmo exemplo aqui da propriedade rural. Uma pessoa adentra na propriedade rural, faz o arrombamento do cadeado que trancava a cancela, e ali começa a fazer uso daquela propriedade. Neste caso, que já houve o esbulho, cabe a ação de reintegração de posse. E a última ação, fundamento material lá do artigo 1210 do Código Civil, é justamente a ação de interdito proibitório, que ocorre quando o possuidor, ele temendo a violência iminente, ou tiver receio de ser molestado em sua posse, aí neste caso ele pode fazer o manejo da ação de interdito proibitório. Neste caso, há um risco de atentado à posse. Há um risco de atentado, há uma ameaça. Vou dar um exemplo. Imagine a propriedade rural, a pessoa tem uma propriedade rural e um movimento social como o MST, integrantes desse movimento encontram-se acampados em frente à sua propriedade, gritando palavras de ordem, requerendo a reforma agrária. Neste caso, este possuidor pode fazer o manejo, tem a faculdade de fazer o manejo da ação de interdito proibitório. Esse estudo das ações possessórias deve ser dialogado com o procedimento especial previsto entre os artigos 554 a 568 do Código de Processo Civil. Na verdade, é preciso fazer uma análise detida desse procedimento especial para que o manejo das ações possessórias não ocorra por meio de equívoco, tá certo? Não ocorra com erros, com equívocos grosseiros até mesmo. Feitas essas observações aqui, nós vamos então partir para a análise da autodefesa ou da legítima defesa da posse ou da autotutela da posse. Nós vamos fazer a análise dessa autotutela com base no que depreende o parágrafo 1º do artigo 1210 do Código Civil. Só lembrando que a doutrina estabelece duas formas
de autotutela da posse ou de autodefesa da posse, que é a legítima defesa da posse, e o desforço imediato ou desforço incontinente da posse. Então nós temos que fazer uma distinção também entre legítima defesa da posse e desforço imediato. Mas vamos fazer então a análise do parágrafo 1º do artigo 1210 do Código Civil, que assim estabelece: o possuidor turbado, o esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo. Os atos de defesa ou de desforço não podem ir além do indispensável à manutenção ou à restituição da posse. Tá certo? Olha, a primeira coisa que a gente deve analisar desse artigo é a expressão por sua própria força. A expressão por sua própria força dá respaldo aí à ideia de autotutela que eu mencionei. Tá certo? Por sua própria força quer dizer, então, que o possuidor, ele pode, com base no texto legal, sem apelar para a autoridade, para a força policial ou para a justiça, repelir a injusta agressão à sua posse, fazendo uso, muitas vezes, da sua própria força física. Então, essa é a primeira análise. A segunda análise que a gente deve fazer é do advérbio logo, da expressão contanto que o faça logo. Então, se o artigo estabelece esse advérbio contanto que o faça logo, a gente deve observar a tempestividade, que este ato de legítima defesa, ele tem que ser feito dentro de um certo lapso temporal. Logo, é advérbio de tempo. Uma outra observação ainda que deve ser feita é em relação à proporcionalidade, ao princípio da proporcionalidade, porque o próprio artigo estabelece que os atos de defesa ou de desforço não podem ir além do indispensável à manutenção ou à restituição da posse. Então, esses atos têm que ser realizados com proporcionalidade, têm que ser realizados com prudência, com a devida prudência. Olha, diversas indagações, então, podem surgir daí, né? A primeira delas é se essa autodefesa, ou se essa legítima defesa da posse, ela tem os mesmos requisitos lá do artigo 25 do Código Penal, da legítima defesa, né? Quando a pessoa pratica um crime e age em legítima defesa como excludente de ilicitude. Nós vamos verificar isso. Feitas essas reflexões que eu estou trazendo aqui com vocês, a doutrina começou então a levantar conjecturas em relação à expressão contida lá no parágrafo 1º do artigo 1210, referente ao contanto que o faça logo, referente ao advérbio logo, ao advérbio temporal logo. Olha, esse logo seria em que momento? Poderia ser até que momento? Imediatamente? Vamos colocar entre 24 horas e 48 horas? Essa é a primeira conjectura. A segunda conjectura que foi levantada é se este logo, aí previsto, vez que o código não colocou um prazo, se seria o prazo de 5 dias, conforme se depreende do artigo 218, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Porque no caso de uma omissão, aplica-se esse prazo processual de 5 dias, como numa situação em que o juiz estabelece liminarmente que o réu deva fazer determinada coisa, mas não coloca o prazo. Neste caso específico, o prazo que o réu deva realizar o ato determinado pelo juízo é de 5 dias ante a omissão. Um outro prazo também que a doutrina conjecturou, que seria o prazo de até 1 ano e dia. Este logo permite a legítima defesa da posse, ou seja, esse exercício de autotutela, até o prazo de 1 ano e dia. Como é que se extrai essa interpretação? Através da observação da continuidade teleológica, de uma interpretação teleológica da ação de força nova e de força velha. Ou seja, a ação de força nova, para que a pessoa tenha a liminar,
possessória, ele precisa respeitar, fazer o manejo dessa ação possessória dentro de um prazo de 1 ano e dia, conforme se depreende do artigo 558 do novo CPC. E essas conjecturas, elas são interessantes porque lá na obra do Carlos Roberto Gonçalves, o Carvalho Santos, citado pelo Carlos Roberto Gonçalves, ele até explica que o advérbio significa que, se o possuidor não puder exercer o desforço imediatamente, ele poderá fazê-lo logo que lhe seja possível agir. Logo que lhe seja possível agir. Está um pouco aberto também, né? Ele dá até uma interpretação um pouco mais ampliativa do que a gente pode extrair a priori do que consta no artigo 1210, parágrafo 1º, referente à expressão contanto que eu faça logo. Já o Carlos Alberto Gonçalves, ele entende o seguinte, que o advérbio em questão não pode ser interpretado de forma tão literal que vinha a ali excluir qualquer intervalo. Porque se excluir qualquer intervalo também fica um pouco ruim. Imagine uma situação em que o possuidor esteja viajando. Ele está viajando e quando ele retornou, uma pessoa foi lá, antes dele retornar, melhor dizendo, durante a viagem, suponhamos que ele ficou 3 dias em um município vizinho, e uma pessoa adentrou no seu imóvel, esbulhou, adentrou no seu imóvel e estará morando. Ele retornou, encontrou aquele estranho ali, ele agiu, retirou aquela pessoa, deu uns empurrões naquela pessoa e retirou da sua posse. Olha, para o Pablo Stolze e o Rodolfo Pamplona Filho, este ato é juridicamente válido. É juridicamente válido. Mas o Pablo Stolze e o Rodolfo Pamplona Filho adverte o seguinte, que vale observar que a reação deverá ser concomitante ou imediatamente posterior à agressão da posse, ou seja, não se admite um lapso temporal muito longo, por exemplo, superior a 1 ano e dia. O Carlos Roberto Gonçalves, eu estou fazendo um diálogo aqui doutrinário, que eu acho muito bacana fazer isso, porque demonstra estudo. O Carlos Roberto Gonçalves, inclusive, sobre essa questão, ele diz que, havendo dúvida, é bom que o possuidor faça um manejo das ações possessórias, pois, se ele extrapolar no uso dessa legítima defesa ou dessa autodefesa da posse, ele pode praticar o crime configurado, previsto no artigo 345 do Código Penal, que é denominado de exercício arbitrário das próprias razões. Tá certo? Então, as devidas cautelas devem ser sempre consideradas. O Flávio Tartucci, ele até traz um exemplo interessante de uma derrubada de cerca. Imagine que o possuidor ele saiu do seu imóvel, isso aconteceu lá em Minas Gerais mesmo, ele respalda o seu entendimento com base na doutrina, e quando esse possuidor retornou, a pessoa já tinha feito uma cerca em seu terreno, e ele estava ali, obviamente, cumprindo a função social todinha do terreno, e a pessoa fez uma cerca. Esse possuidor foi lá e derrubou essa cerca, retirou toda essa cerca, e este ato é um desforço imediato ou legítima defesa da posse, considerado tolerável. Esse foi o entendimento, inclusive, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, quando o possuidor injusto fez o ajuizamento de uma ação pedindo a indenização pelas despesas que ele teve com a cerca. Tá certo? Esse foi o entendimento. Flávio Tartucci, inclusive, adverte que se o possuidor, segundo o entendimento dele, não estiver cumprindo a função social, segundo o entendimento dele, ele não é aconselhável que ele faça uso da autodefesa da posse, ou da autotutela da posse, que neste caso ele deva fazer uso das ações possessórias para discutir a questão melhor em juízo. Tá certo? Porque senão ele pode ser levado a indenizar. Feitas então essas observações aqui que eu estou fazendo, há que se fazer uma diferenciação entre legítima defesa da posse e desforço imediato. Que são duas formas de autotutela da posse. Tá certo? São duas formas de autotutela da posse. Olha, se a pessoa ela ainda não perdeu completamente a posse,
ela não perdeu completamente a posse, neste caso ela deve fazer uso da autodefesa ou da legítima defesa da posse, tá certo? Agora, se ela perdeu completamente a posse através do esbulho, aí cabe a esta pessoa fazer uso do desfosso imediato para a retomada do esbulho. São, na verdade, expressões jurídicas para diferenciar. Se ocorreu o esbulho, cabe, juridicamente, deve-se dominar isso de desfosso imediato ou desfosso incontinente. Se ela ainda não perdeu completamente, ela sofreu apenas uma turbação, aí a expressão que deve se usar, suponhamos que ela está sofrendo a turbação e encontrou a pessoa imediatamente dentro do seu imóvel, né? Ocupando ali, levando o animal, o animal para comer o capim na sua propriedade rural ou para beber água ali no córrego, pisoteando toda a área de APP. Neste caso, ela pode fazer o uso, retirando aquele injusto agressor e também injusto invasor, melhor dizendo, e também os animais que ali encontram, tá certo? Isso aí, para a doutrina, é chamado de autodefesa ou legítima defesa da posse. Essa mesma diferenciação a gente encontra tanto na obra do Flávio Tartucci quanto do Carlos Roberto Gonçalves. A legítima defesa da posse, então, não se confunde com o desfosso imediato. Dando sequência, então, aos nossos estudos, qual seria, então, este prazo, este período? Como é que eu vou concluir, né, essa aula aqui sobre este aspecto específico? Olha, eu vou concluir da seguinte forma. É melhor dar uma interpretação restritiva ao contanto que o faça logo previsto no artigo 1210 do Código Civil. Na dúvida, faça o manejo das ações possessórias, porque se houver abuso, se a pessoa extrapolar nos meios necessários, este possuidor que exceder nos meios necessários para a defesa da posse, incorre em abuso do direito. E no abuso do direito, a responsabilidade civil é objetiva. Então, essa interpretação que eu estou trazendo aqui para vocês, inclusive, ela consta no enunciado 495 da 5ª Jornada de Direito Civil, que estabelece o seguinte: no desfosso possessório, a expressão contanto que o faça logo deve ser entendida restritivamente, apenas como a reação imediata ao fato do esbulho ou da turbação, cabendo ao possuidor recorrer à via jurisdicional nas demais hipóteses. E eu estou dizendo que se ele exceder nos meios, né, nos usos dos meios necessários para a legítima defesa da posse ou do desfosso imediato, ele vai praticar o abuso do direito previsto lá no artigo 187 do Código Civil, e esta responsabilidade, neste caso, ela será objetiva. Dificilmente ele vai escapar de uma indenização nessa situação, conforme depreende do enunciado 37 da 1ª Jornada de Direito Civil, que assim estabelece: a responsabilidade civil decorrente do abuso do direito independe de culpa e fundamenta-se somente no critério objetivo finalístico. Deve-se, então, tomar muito cuidado com esta legítima defesa da posse ou com esse desfosso imediato ou desfosso incontinente. Porque se a pessoa exceder, ele pode, inclusive, ser responsabilizado civilmente, e a gente sabe que no abuso do direito, muitas vezes a indenização é um pouco pesada. Tá certo? O Cristiano Chaves, ele até faz uma comparação, faz até uma análise entre a legítima defesa da posse, ou a autotutela, né, da posse, e a legítima defesa lá do Código Penal, prevista lá no artigo 25 do Código Penal. Para o Cristiano Chaves, essa é uma proteção penal ao possuidor, tá certo? Ele até faz uma análise tanto do artigo 25 do Código Penal quanto do artigo 161, parágrafo 1º, inciso 2º do Código Penal, que trata especificamente do crime de esbulho possessório, que eu não vou tratar aqui porque não é assunto da disciplina Direito das Coisas, né? Mas aí cabe vocês também, por curiosidade, fazer a leitura do artigo 161, parágrafo 1º, inciso 2º do Código Penal. E para o Cristiano Chaves, inclusive, a legítima defesa da posse
na prática da legítima defesa da posse, ou do desforço incontinente, ou do desforço imediato da posse, incidem todos os requisitos da legítima defesa do direito penal. Quais são eles? Atualidade ou iminência, moderação nos usos dos meios necessários para repelir a injusta agressão. São esses requisitos, porque se a pessoa não fizer assim e praticar o excesso, porque lá no Código Penal existe o excesso, do Código Penal, artigo 23, o artigo 25, então estabelece a legítima defesa, né? A legítima defesa. E se a pessoa praticar excesso, ele é punível. Imagine uma situação em que a pessoa aponta uma faca em direção a outro, mostra a faca em direção ao outro, no intuito, ameaça agredi-lo, esfaqueá-lo. Aquela pessoa retira uma arma do bolso e desfere, atira 10 vezes contra aquela outra pessoa, né, que queria esfaqueá-lo. 10 tiros, não há necessidade, houve um excesso aí, e ele vai ser punido pelo excesso. E na legítima defesa da posse, vamos imaginar também, a pessoa encontra um possuidor em seu imóvel, um legítimo, um invasor, não possuidor, uma pessoa que invadiu o seu imóvel, e ele, ao retirar aquela pessoa dali, pega um facão e corta o braço daquele invasor. Olha, foi excessivo, foi desproporcional. Ele, neste caso, em relação a esse excesso, incorreu aí no abuso do direito, né? Incorreu aí no abuso do direito, tratando especificamente da responsabilidade civil, e ele pode ser condenado, inclusive, a pagar àquela pessoa uma pensão vitalícia, porque ele vai aí, por causa dessa lesão permanente, possivelmente ficar sem trabalhar. Ele pode ser condenado aí a pagar uma pensão vitalícia pelo abuso do direito. Não é assim que se resolve as coisas, né? Eu penso que ficou bem claro, então, esta análise da autotutela, da legítima defesa da posse ou do desforço incontinente. E, para encerrar, então, eu pergunto a vocês, o guardião da coisa pode exercer a autodefesa? Quem seria o guardião da coisa? O mero detentor, o fâmulo da posse, o gestor da posse. Lembra que nós já estudamos? Ele também pode fazer a legítima defesa da posse. Olha, nas ações possessórias a gente sabe que ele não pode figurar no polo ativo da demanda. Ele não é parte legítima para ajuizar a ação possessória. Mas ele pode fazer a legítima defesa da posse. Vamos imaginar uma casa de praia. Você tem um caseiro que cuida da sua casa de praia. Enquanto o caseiro foi ao supermercado, quando ele retornou, tinha uma pessoa lá, adentrou na casa e está lá dormindo na rede. Neste caso, o caseiro pode retirar aquela pessoa dali através da sua força física, ou ele tem que pedir o legítimo possuidor que o faça? Ele pode. O caseiro também pode fazer uso dos meios necessários para retirar aquela pessoa dali, claro, sempre dentro da proporcionalidade e da prudência. Não só o caseiro pode, como também pode um funcionário de uma empresa. Um funcionário de uma empresa pode, os funcionários. Imagine que a pessoa tem uma empresa e aí aquela empresa foi invadida por algumas pessoas, não sabe lá por qual razão, eles invadiram a sede daquela empresa. Os funcionários também podem fazer isso. Terceiros, com a ajuda do proprietário, do legítimo possuidor, também podem fazer isso. O que eu estou mencionando aqui para vocês encontra, inclusive, interpretação nesse sentido do enunciado 493 da 5ª Jornada de Direito Civil, que assim estabelece: o detentor pode, no interesse do possuidor, exercer a autodefesa do bem em seu poder. Então, a possibilidade do detentor, inclusive do próprio possuidor, com auxílio de terceiro, no caso aí dos empregados. Meus queridos, muitíssimo obrigado, né, pela aula, espero que vocês assistam com bastante carinho e leiam o material que eu também deixei disponível. Um abraço a todos.